Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Salve o meu Congá, salve o seu Congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença a eles para trazer o conteúdo do vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal já está aqui há 4 anos, minha gente, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Só alteramos agora o formato para nos adaptar às novas exigências do nosso público que gosta de ver a gente falando pessoalmente. Mas tem aqui muitos bons vídeos de pesquisa que você pode acessar em nosso canal. Nós vamos deixar aqui o link do nosso canal para que você possa acessar eles. Tem de tudo um pouco, desses 4 anos de vídeos maravilhosos que nós fizemos empenhados em trazer o melhor para você. E você vai encontrar ali um material de conteúdo, de substância, que você vai realmente usufruir tanto em seu conhecimento religioso, quanto pode ser utilizado tranquilamente como pesquisa e material escolar. Porque nós temos a responsabilidade de trazer sempre materiais de qualidade para vocês. Materiais onde há uma boa pesquisa, uma pesquisa responsável e um texto bom para que você possa utilizar aonde você necessitar. E também, é claro, desenvolver com essa troca de informações o seu conhecimento religioso. Isso é muito importante para todos nós. Mas hoje eu trago um assunto espetacular. Acho eu que você vai gostar. Eu gostaria de elogiar a participação, os dizeres, as falas da irmã Maíra Rocha, ela é espírita, e Wagner Borges, que se diz espiritualista, ou seja, não pertence a nenhum segmento religioso. Agradeço muito a eles, porque eles com clareza, com objetividade, com respeito, falaram da nossa fé, da nossa religião, de todos os cultos afro-brasileiros e também da Umbanda. Agradeço muito a participação deles e acredito que esse respeito entre religiosos deveria haver. Deveriam todos se conhecer e perceber uma coisa importante, que eu só descobri depois de algum tempo da minha caminhada espiritual como médium e como dirigente. Que a espiritualidade nos define como um grande prédio. Imagine um grande prédio de muitos andares e que no último andar está ali a nossa espiritualidade superior. Está ali a nível de Cristo. Está ali a nível de todos os grandes orixás, nossos grandes guias, que todos trabalham no último andar. E que todos nós ocupemos um andar do prédio. Um prédio, o andar teria os africanistas, que eu incluo aqui Candomblé, todas as religiões ligadas aos cultos africanos, estaria a Umbanda, com seu modo de pensar, estaria ali os católicos, os protestantes, todas em cada andar, até chegar ao Cristo. E que nós, na verdade, todos estaríamos falando as mesmas coisas, de modos diferentes, com falas diferentes, mas todas essas falas dirigidas a públicos diferentes. Mas, no fundo, se nós sentarmos todos nós para conversar e trocar ideias, nós estaremos falando das mesmas coisas, do mesmo conteúdo, de modos diferentes, apenas adaptando as grandes verdades espirituais, da grande lei de Deus, para compreensões diferentes. Então, na verdade, nós todos estamos trabalhando, como os evangélicos gostam de dizer, na obra. Todos somos obreiros, mas trabalhando para públicos diferentes. Então, vocês acham que alguém que vai no Japão, por exemplo, falar aos japoneses sobre Umbanda, vai poder falar do mesmo modo que estamos falando agora, entre irmãos da mesma fé? Nós teríamos que mudar o nosso argumento e o nosso modo de falar. É natural. Então, todos nós estamos falando as mesmas verdades espirituais para públicos diferentes. Mas no final, quando nós nos sentarmos na mesma mesa
para conversar, nós vamos descobrir que todos nós estávamos falando das mesmas coisas, mas de modos e pensares diferentes. Isso a Umbanda me proporcionou. Isso a Umbanda me abriu, me tirou uma venda dos olhos, porque a Umbanda ela é universalista, ela agrega vários conhecimentos e saberes dentro dela. E eu me senti dentro da Umbanda com um patinho na lagoa. Porque todo aquele conhecimento que eu tinha agregado toda a minha vida, eu encontrava dentro da Umbanda justamente o seu pouso, o seu modo de pensar universalista. Porque eu nunca consegui enxergar as pessoas por segmentos. Evangélico não gosta de espírita, e espírita não gosta de umbandista. Cristão não fala com africanista. Na obra de Deus, todos estamos trabalhando no mesmo prédio, em andares diferentes, com funções diferentes e públicos diferentes. Mas a verdade, no final das contas, é a mesma verdade que o Cristo, que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Nós resumiríamos a palavra de todos os profetas nessa máxima. O que é Umbanda, o que as boas religiões fazem? Não é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Não é verdade? Uma boa religião faz isso. Não importa se ela é hinduísta, se ela está lá no Afeganistão, se ela está no coração da África, não importa. Todos estamos trabalhando na mesma obra de Deus. E deveríamos nos entender. E a Umbanda, ela tem essa magia, essa delícia, que é esse congraçamento, essa união de todas as religiões numa só. Que é o que eu, como estudiosa de todas as religiões, porque eu dediquei minha vida a estudar todas as religiões, desde a antiguidade até aqui, eu encontrei na Umbanda o meu chão. Então eu cheguei no meu lugar, cheguei no meu ambiente, agora eu me entendo. Porque a espiritualidade superior sempre quis me induzir a esse conhecimento universalista. Eu é que não entendia. Que eu deveria estudar de tudo para mais adiante, lá na frente, entender uma religião com a grandeza que é a Umbanda. Vejam bem, eu não estou falando que a religião é a melhor religião do mundo, por favor. A Umbanda é a melhor religião para mim, para eu que já desenvolvi esse tipo de compreensão. Cada um está no seu andar, gente. Cada um está trabalhando no grande prédio da obra de Deus. Para mim, para eu, Miriam, quando eu entrei na Umbanda, me senti como um patinho na lagoa. Cheguei na religião dos sonhos, porque eu estudava de tudo um pouco e as outras religiões diziam assim para mim: olha, para por aí, isso não está certo, isso é errado. Não fale assim, não pense assim. E eu pensava, será que todas as religiões são assim? Será que eu já encontrei a fé onde eu vou ver Deus como eu sinto Deus no meu coração? Que é aquele Deus de amor que abraça todo mundo, abraça todas as religiões, que é muito maior que cor de pele, que estado civil, que da onde você veio. Aquele Deus das nações que tantos gostam de falar, os irmãos das outras religiões, mas na verdade, Deus para eles é Deus de uma única nação. Eu procurava o Deus do Cristo, aquele Deus de amor, e eu encontrei dentro da Umbanda. Eu estou falando da minha visão pessoal, do que eu encontrei. Você pode ter encontrado a mesma verdade na sua religião. Mas o que eu quero dizer é que eu me senti em casa quando eu encontrei Umbanda. Eu senti aquela felicidade interior que eu não saberia descrever para vocês. Mas eu falo com fé, eu falo com encantamento de quem descobriu um diamante. Eu vejo Umbanda desse modo.
Mas eu quero agradecer, como eu falei, a irmã Maíra Rocha Wagner Borges. Porque Maíra Rocha é uma médium espírita. Para quem não conhece o espiritismo, vamos falar de forma errada, kardecismo, eles não gostam desse termo, porque está errado mesmo, mas é como muita gente conhece. A irmã Maíra Rocha, ela foi evangélica por muitos anos e encontrou agora no espiritismo o seu chão, onde ela pôde exercer toda a sua mediunidade, como eu falei, um patinho na lagoa, tranquila, serena, e ela falou palavras amorosas, respeitosas para a nossa religião, que eu, se de algum modo puder chegar até ela, eu agradeço de todo o coração, respeitosamente, porque eu também fui espírita por muito tempo, mas eu me encontrei, como eu digo, na Umbanda, porque a Umbanda é para mim, para minha realidade, para minha mediunidade, para os meus dons mediúnicos, é o meu chão. É minha realidade, é minha vida, minha grande descoberta. Porque aqui eu me encontro plena. E a irmã Maíra Rocha falou com todo respeito da mediunidade e da própria Umbanda. Eu agradeço de todo o coração. O irmão Wagner Borges, por sua vez, é um irmão espiritualista. Ele não defende nenhuma bandeira religiosa. Ele gosta de se dizer livre para pensar. Mas ele fala de uma forma realista dos fenômenos mediúnicos, sem fantasia, porque de fato, para médiuns que têm o dom que ele tem, é muito familiar o que ele fala. É muito comum falar. E ele fala de realidades espirituais que nós conhecemos, com todo respeito à Umbanda. Ele fala das nossas entidades com um respeito absurdo. Eu agradeço a ele também. E por que eu agradeço a esses médiuns? Porque nos últimos tempos, e eu falo isso em várias línguas, porque o nosso canal é traduzido para vários idiomas. Nos últimos tempos, nós passamos por uma realidade muito difícil no Brasil, de muita incompreensão. Muitos irmãos passaram a nos perseguir, a não nos compreender, passaram a falar coisas terríveis em referente à nossa religião, não só a Umbanda, como todas as religiões de matriz africana, de um modo geral, num preconceito feroz, numa perseguição que chegou às raias da agressão física. Nós vimos essas barbáries perpetradas num país que tem em sua Constituição Federal, que é a lei máxima do país, em seu artigo 215, assim: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das dos outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Mas esse artigo foi incinerado nos últimos tempos aqui no Brasil. O desrespeito com as religiões de matriz africana e da própria Umbanda foram absurdos, foram ferozes, e isso não pode acontecer. Isso é um reclame meu, isso eu quero deixar registrado, e gostaria que os irmãos também exigissem que a Constituição Federal, que é a lei máxima do país, fosse respeitada. É indiscutível a nossa proteção como religião. E vejam bem, falavam que a nossa religião não fazia o bem, fazia outras coisas, enfim, criaram uma série de preconceitos muito vinculados à questão de coloração de pele, que chega aos níveis mais drásticos e tristes possíveis. E eu peço a vocês, como irmãos de fé, sejam quais forem as suas origens, as suas religiões, que se atenham a isso, a Constituição do país, que é a Carta Magna, que é a lei máxima que protege as nossas religiões. Está agora
o tempo de nós nos entendermos, de nós avaliarmos essas questões, de compreender que um filho de Umbanda, que um irmão vizinho a você, mesmo que seja de uma religião tão diferente da sua, ele está ali exercendo o amor cristão que tanto você grita dentro das igrejas. Porque nós fazemos um trabalho assistencial que muitas vezes o Estado não consegue chegar, fornecendo um chá para as pessoas, auxiliando os casais que estão em conflito, as crianças que estão ali no meio daquele conflito, às vezes desamparadas. Nós estamos fazendo um trabalho social absurdo, ouvindo aqueles irmãos que chegam em nossos terreiros, rogando por um trabalho, porque estão há meses sem trabalhar. Nós ali rezamos, oramos em nossos altares, rogamos às nossas entidades de luz, que trabalham junto ao Cristo, porque nós trabalhamos com a Umbanda, e aos nossos grandes orixás, que possam amparar essas pessoas. E logo em seguida nós vemos com grande felicidade aquela pessoa que nós rezamos, fizemos o que tínhamos que fazer, através das nossas oferendas, através dos nossos trabalhos, chegando até nós dizendo: olha, eu consegui o emprego, eu vou trazer pão para dentro da casa de minha família, meus filhos não vão passar mais necessidade. É isso que nós ouvimos nas regiões metropolitanas. A Umbanda está onde muitos irmãos não ousariam estar. E fazendo um trabalho de entendimento e de amor, porque nós jamais falamos contra qualquer religião. Como é que nós poderemos falar de mal de alguma religião se a Umbanda é filha de todas as religiões? No nosso conceito mais importante, todas as religiões se agregam. Agora, o que nós reclamamos é da incompreensão e da perseguição de alguns irmãos que ainda não compreenderam essa grande máxima. O Cristo ensinou amor a todos. Onde está o Cristo nesses corações? Na Umbanda, ele é rei. Na Umbanda, ele tem muitos nomes. Sinta-se à vontade de chamar como queira. Oxalá, Jesus, Deus, seja qual for o nome que você chame. Ele será bem-vindo e todos serão bem-vindos em nossa religião. Eu fico muito feliz por ouvir médiuns como a dona Maíra Rocha e o senhor Wagner Borges falando com essa compreensão cristã, amorosa, fraterna, que deveria haver em todos os trabalhadores desse grande prédio. Como eu falei no início dos trabalhos aqui dessa noite, esse grande prédio que chega no último cume ao grande Pai, a Deus. O que nos diferencia? Pontos de vista diferentes para agrupamentos sociais diferentes. Só isso. A verdade é uma só. Nós estamos todos trabalhando pela mesma verdade, contada e falada em linguagens diferentes. Mas no fundo, é a mesma verdade. Nós umbandistas vamos muitas vezes, onde muitos irmãos não querem ir. Nós trabalhamos nas periferias das cidades. Nós trabalhamos e aceitamos dentro dos nossos terreiros aqueles irmãos, às vezes, mergulhados no vício, mergulhados no crime, para justamente não para apoiá-los, mas para mudar o modo deles de viver, alterar o seu modo de pensamento sobre as coisas, introduzi-los na sociedade como bons cidadãos. Isso a Umbanda faz. E muitos dos irmãos, muitas vezes, julgam. Chega na porta, vai embora. Aqui você não entra, você não é uma pessoa bem-vinda aqui. A Umbanda agrega, a Umbanda chama, a Umbanda abraça e transforma. E diferentemente de muitas religiões, nós ensinamos aos nossos médiuns e ensinamos às pessoas que chegam aqui
Seja muito bem-vindo. E respeite o irmão ao lado, seja ele qual for o segmento religioso que seja. Todos serão bem-vindos dentro dos nossos terreiros, porque o nosso terreiro é um pronto-socorro espiritual. E um pronto-socorro espiritual, você não avalia a doença de quem chega ou o que ele fez para se machucar. Nós vamos dar amparo, nós vamos ajudar e depois nós vamos orientar para que ele não se machuque mais. Se ele está envolvido no crime, que ele mude. Se ele está envolvido no bem, que ele continue. É isso que a Umbanda faz. A Umbanda trabalha com o coração, com o amor. E isto me fez, eu, Miriam, me apaixonar pela Umbanda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é um vídeo de reflexão e gostaria que esses irmãos recebessem o nosso agradecimento respeitoso pelos nossos trabalhos. Então, meus irmãos, não esqueça de nos seguir e não esqueça de dar seu like, que é muito importante para o nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.